Ok, vamos lá. Bom, hoje a gente entra na nossa aula número 9 e entramos na unidade 3. E nessa primeira sessão a gente vai falar sobre a estrutura de diagnóstico, tá? Então vamos lá. Muito bem. Como é que eu posso fazer um diagnóstico empresarial? Então vamos ver um passo a passo aqui de que forma a gente pode fazer um diagnóstico empresarial, tá? Então lá. A gente já falou isso várias vezes, mas a gente sempre reforça um pouquinho nos conceitos para a gente realmente poder gravar tudo isso, né? Então, fazer o diagnóstico é a mesma coisa se você for ao médico, né? Você tem lá um determinado sintoma, você está sentindo alguma coisa, você vai no médico para descobrir o que está de errado com você, o que está de errado aí no seu organismo, no seu corpo e tudo mais, né? Então, após o médico fazer o diagnóstico, o médico ali te examinar, te fazer uma série de perguntas, ele vai te receitar um remédio ou vai pedir algum exame ou vai pedir para que você procure um determinado especialista para poder diagnosticar mais a fundo o problema que você está tendo. Na empresa, não é diferente, na empresa é a mesma coisa, né? A empresa, ao longo do seu tempo, dos seus dias, do seu dia a dia, ela vai apresentando alguns sintomas de alguma coisa que porventura não esteja andando muito bem, né? Alguma rotina que esteja falhando, alguma informação que não esteja chegando, alguma informação que não esteja sendo atendida no prazo que deveria estar sendo atendido, enfim, você tem aí N motivos, né, para descobrir o que é que está acontecendo na empresa, tá? Então, na organização, o diagnóstico ele é uma ferramenta importantíssima, tá? Porque quando você diagnostica, você tem uma visão muito mais ampla, muito mais clara, muito mais precisa sobre os aspectos que estão envolvendo a empresa, tá? Então, quando você começa a perceber que na empresa está acontecendo alguma coisa, então essas ferramentas que você tem do diagnóstico empresarial, né? Ferramentas que a gente já viu lá atrás, o diagrama de Pareto, a espinha de peixe, né? Análise SWOT, o GUT, enfim, você tem aí uma série de ferramentas que você adapta dentro da sua empresa e você consegue diagnosticar e ver o que realmente está acontecendo, tá? Então, trata-se de um procedimento que tem como objetivo evidenciar problemas e oportunidades, além de permitir que o gestor tome decisões estratégicas mais assertivas. Ao fazer um diagnóstico eficiente, o empresário passa a conhecer melhor o seu próprio negócio e consegue traçar um caminho que o levará à conquista de melhores resultados. Esse procedimento possibilita, por meio de uma abordagem direta, propor soluções para aquilo que de fato compromete a saúde da empresa. Opa! Isso a deixará mais forte e preparada para enfrentar o mercado cada vez mais competitivo. Tá? Tá? Cada uma, claro, dentro de um determinado contexto, você acaba conhecendo e tendo uma visão melhor do seu negócio. Muitas empresas aí têm uma série de dificuldades para resolver os seus problemas ou para viver o seu dia a dia, justamente por causa disso, né? Ela tem uma série de problemas, tá? E ela não dá vistas a esses problemas. Não utiliza nenhuma ferramenta, não vasculha para ver o que está acontecendo e tudo mais, né? É aquele clássico exemplo do carro que eu já dei para vocês, né? O carro começa com barulhinho, começa com aquele barulhinho pequenininho, você vai levando de barriga, até que chega num determinado momento, né? O carro acaba parando. Então, se você lá atrás, quando escutasse o primeiro barulhinho, levasse no mecânico, rapidamente o problema seria resolvido, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui o diagnóstico empresarial? De que forma a gente começa a fazer o diagnóstico? A primeira coisa para fazer o diagnóstico empresarial é você coletar
as informações. Tá? O máximo de informações que você puder recolher, né, na empresa, mais dados, mais informações você vai ter para diagnosticar o que está acontecendo na empresa. Né? Então, aqui nós estamos falando de diagnóstico de uma forma geral. Depois a gente tem um diagnóstico situacional que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas quando a gente tá analisando a empresa de uma forma geral, quanto mais informações você conseguir extrair da empresa, melhor vai ser. Né? Então, se você está tentando primeiro diagnosticar o que está acontecendo dentro da empresa, você vai levantar informações de todos os departamentos, de diferentes áreas da empresa. Lembre-se que a gente já comentou lá no passado, que muitas vezes você pode estar achando que você tem um problema no financeiro, mas o problema ele não começa no financeiro. Você vai ver que, por exemplo, o problema é lá em vendas, é o seu departamento comercial. Então, o problema começa no comercial, mas vai refletir lá no financeiro. Então, aí é que está a importância de você coletar informações de diversos setores da empresa. Né? Então, quanto mais informações você tiver, né, sobre as atividades dentro da empresa, sobre o que a organização desempenha, de que forma ela desempenha, como ela desempenha e por que ela desempenha daquela forma, melhor vai ser para você. Né? E aí vão existem alguns métodos aí que ajudam, né, de que forma você pode levantar todos esses dados. Então, por exemplo, nós temos aí as entrevistas, que a gente já falou disso lá no passado, né? Então, é interessante você não deixar ninguém de fora, tá? Quando você está trabalhando dentro de uma empresa, quando você tá fazendo o diagnóstico de uma empresa, todas as pessoas precisam estar envolvidas. A gente já comentou sobre isso também. É importante todas as pessoas estarem envolvidas e, principalmente, você ter um aval da gerência, da diretoria, do dono da empresa, do sócio, seja lá de quem for que esteja à frente da empresa, é importantíssimo, né? Você precisa conversar com essas pessoas, cientificar essas pessoas, mostrar a ela a importância, né, dela endossar o trabalho que vai ser feito. Tá? Isso é importante, porque os funcionários, muitos dos funcionários, eles se pegam justamente nisso. Se o dono da empresa, que é o dono da empresa, não está se importando, por que eu vou me importar com isso? Né? E aí, muitas vezes, o seu trabalho acaba caindo por terra. Tá? Então, é importantíssimo você envolver todas as pessoas, envolver gestor, supervisor, todos os colaboradores, né? Todas as pessoas, não esquecer ninguém. Né? E, claro, nessas entrevistas, você vai extrair deles e pedir a cada um deles como é que eles veem a empresa, como é que eles veem a situação da empresa, né? Como é que ele acha que a empresa está, de que forma ele vê a empresa, o que a empresa pode melhorar, onde a empresa pode melhorar, o que a empresa provavelmente esteja fazendo de forma correta ou esteja fazendo de forma errada sobre a visão dele. Né? E para fazer isso, claro, você monta lá um roteirinho com as perguntas a serem feitas. Por quê? Porque as perguntas precisam ser feitas a todas as pessoas, mas da mesma forma. Né? Você não pode perguntar para uma pessoa, efetuar uma pergunta para uma pessoa e para outra você vai efetuar de uma forma diferente. Aí você não tem condição de fazer um diagnóstico correto, tá? Então você precisa ter lá um roteirinho, sempre montar um roteiro, né? Ter lá o seu script, né? Isso é primordial, isso é um ponto principal para quem faz aí consultoria, né? Para que todas as pessoas sejam questionadas e sejam questionadas da mesma forma, da mesma maneira, tá? Não deixar ninguém de fora. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir, ok? Não é porque aquele cara trabalha lá na produção, naquela máquina, naquele cantinho esquecido, que ele não vai ter alguma coisa para contribuir.
vai ter muito para contribuir, né? Geralmente essas pessoas é que estão sempre antenadas lá e vendo tudo que está acontecendo, tá? Então você não deixa ninguém de fora, você questiona todo mundo, pergunta para todo mundo, por quê? Porque cada uma dessas pessoas vê a empresa de uma forma diferente, tá? E você tendo todas essas informações, você consegue parametrizar o diagnóstico de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, tá? Depois você tem os relatórios, né? Ou você monta esses relatórios, ou coleta esses relatórios de cada área da empresa, né? É importante você conhecer esses relatórios, de que forma esses relatórios são montados, por que são montados desta forma, para onde vão esses relatórios, né? Se ela recebe relatório de alguém e ela recebendo, o que ela vai fazer com esse relatório, quais são os dados, quais são as informações que ela tira desses relatórios. Então, tudo isso são informações, tudo isso é uma bagagem que você está recolhendo, tá? Que você está colocando ali tudo dentro de uma cesta, para que depois você possa aí traçar o seu diagnóstico. Então, isso é importante, tá? Existem 7 tipos principais de relatórios de negócio, sejam eles internos ou públicos, né? Que podem ajudar na tomada de decisão, tá? Então, você tem, por exemplo, relatórios de atividade semanal, relatórios de vendas, de marketing digital, estratégia de crescimento, pesquisa de mercado, orçamentais, relatórios anuais, enfim, você tem uma série de informações, tá? De relatórios em que você vai se utilizar de tudo isso, né? São relevantes sobre os procedimentos que a empresa tem, né? Para que, e também, não só para você, mas como para a empresa, esses relatórios fazem parte de um processo de tomada de decisão dentro da empresa, né? Então, isso é super importante, né? Dentro desses 7 relatórios, óbvio, cada empresa tem lá o seu DNA, tem lá o seu jeito de fazer as coisas, tá? Então, você vai analisar de que jeito que ela trabalha, como ela trabalha, quais são os relatórios que ela emite, quais são os relatórios que são retirados ali semanal, diário, mensal, né? Como é que ela trabalha. E, baseado nisso tudo, você vai extraindo mais informações para que você possa tomar aí uma decisão, né? Então, nós vimos, inclusive a gente viu aqui no slide anterior, que o processo de decisão, de tomada de decisão, ele está até grifado em vermelho, né? Chamando a atenção disso. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão nas organizações nem sempre segue uma metodologia padronizada ou um processo modelado, rigidamente definido com precisão, né? Nem sempre a empresa toma decisão sempre da mesma forma, tem lá uma receita, né, padronizada para tomar a decisão. Não há condição de se fazer isso, porque precisa existir aí, e existe, uma flexibilidade muito grande na tomada de decisões da empresa, né? Muitas vezes a decisão que eu tomo hoje não vai ser a decisão que eu vou tomar amanhã, e nem a que eu tomei ontem, porque cada dia é um dia. Então, cada dia você vai tomando uma decisão de uma forma diferente. Claro que, baseado em tudo isso, você tem lá um roteiro, você tem lá uma forma de tomar as decisões, mas esse modelo ele não é rígido, né? Ele não é definido com precisão. Ele tem lá a sua flexibilização para você poder tomar a decisão, né? Então, por exemplo, uma decisão do departamento financeiro, vamos supor que você tenha lá um determinado cliente inadimplente, que pode ser que num dia você pede para que aquele boleto seja protestado, mas no dia seguinte de um outro cliente, você não pede para protestar o boleto, porque tem cliente, né? Tem cliente que você dá um prazo maior, tem cliente que você dá um prazo menor, tem aquele cliente que sempre atrasa, ele paga, mas ele sempre atrasa, você tem uma forma diferente de tratar esse cliente, né? Por quê?
mesmo que ele atrase, ele não deixa de efetuar o pagamento. Então, você tem essa flexibilização, né? Essa inconsistência metodológica, né, de processo, ocorre em grau cada vez maior conforme o nível hierárquico que o decisor aumenta, né? Da forma que vai acontecendo o seu dia a dia aí, né? Conforme o nível hierárquico de decisão aumenta, né? Hoje eu tenho, como a gente explicou, hoje eu tenho uma decisão de uma determinada forma, amanhã eu tenho uma decisão de uma outra forma, tá? Então, toda pessoa deve tomar uma decisão, seja em uma organização, seja na sua vida pessoal, né? E para que você faça isso, você leva dois aspectos em consideração, tá? Primeiro, os aspectos racionais e analíticos, e depois os aspectos emocionais e de temperamento pessoal. Tá? A gente já falou no passado, vocês já devem ter escutado isso no passado, e já devem até ter escutado também de mim, né? Que administrar é administrar com a cabeça e não com o coração. A gente já falou isso também várias vezes, né? No entanto, quando você vai tomar uma determinada decisão, isso realmente existe, né? Você tem a sua tomada de decisão, né, pelo aspecto racional e analítico, e você também tem decisões onde você tem o aspecto emocional e de temperamento pessoal, tá? Então, nós não podemos nos esquecer também daquele assoprinho que muitas vezes nós temos no nosso ouvido, né? Que nós chamamos aí de intuição, que não deixa de ser um viés do aspecto emocional, né? Mas que alguns sabem usar muito bem com resultados brilhantes, mas outras pessoas não conseguem. Sabe aquela história de que, poxa, você não escutou o Espírito Santo soprar no seu ouvido uma determinada coisa? É justamente isso, né? Muitas vezes as pessoas tomam decisões dentro da empresa não pelo aspecto racional e nem pelo aspecto analítico, mas pelo aspecto emocional. É aquela hora em que você fala assim, pô, eu senti alguma coisa, eu não vou vender para esse cliente porque eu não sei, alguma coisa está me dizendo que esse cliente vai atrasar. Você levantou a ficha do cliente, você viu que o cliente era bom, você tirou a informação do cliente. Nossa, uma série de coisas. Não tem gente que ainda cai em golpe por causa disso, né? A pessoa se mostra toda solícita, você vai tirar informação, você não acha nada. Quanta gente tem comprado pela internet aí e vasculha, vasculha, vasculha e no fim acaba tendo problemas, né? Então, você tomar uma decisão aí pelo aspecto emocional, pelo temperamento pessoal, é justamente quando você sente aquele calafrio, você percebe que o meu anjo da guarda não cruzou com o anjo da guarda dessa pessoa, né? Você sente alguma coisa, tá? Então, essa é a famosa intuição. Então, quando nós tomamos uma decisão através da intuição, né, nós tomamos uma decisão utilizando os aspectos emocionais e de temperamento pessoal, tá? Então, ao levar em conta esses dois aspectos, a pessoa que se encontra em um processo de tomada de decisão nas organizações, ainda é pressionado por um terceiro fator, que é aquele que é o tempo, né? Eu já comentei com vocês que muitas vezes você só tem uma bala para matar o leão e você não pode errar, você tem que acertar, né? Então, administrar é justamente isso. Quando você toma uma decisão, ou você está tomando essa decisão pelo aspecto racional e analítico, ou você está tomando essa decisão pelo aspecto emocional e pelo temperamento pessoal, e além disso, você tem o tempo. Quer dizer, você tem que agir de uma forma rápida, né? E você não pode errar, tá? É onde a gente volta de novo a afirmar sobre isso, é onde volta aí a tal da intuição, né? Onde você, com toda aquela experiência, com toda aquela bagagem que você tem, né? Com todo aquele conhecimento, você fala, pode acontecer isso, né? Então deixa eu ter um plano B, deixa eu ter um plano C, assim sucessivamente, tá?
Sabe aquela história quando o professor vai aplicar a prova na sala, ele fala assim, carteira sim, carteira não, fileira sim, fileira não, fulano, senta aqui na frente, ciclano, senta lá, põe a mochila no chão, põe não sei o quê, põe não sei o que lá. Então, é justamente a intuição. Você tem uma experiência, né? Você tem lá uma bagagem que você fala, eles vão conversar, eles vão trocar figurinha, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo. Então, deixa eu agir de uma determinada forma para que isso não aconteça. E muitas vezes, infelizmente, acaba acontecendo. Né? Na empresa também não é diferente. Tá? E aí entra aquela famosa frase, né? Aquele famoso ditado que a gente sempre ouve, né? Se você não tomar decisão nenhuma, você já tomou uma e ela está errada, né? Então, é aquela história de que o não está garantido, né? Se eu perguntar e receber um não, o não está garantido. E se eu perguntar e receber um sim? Né? Então, se eu não perguntar absolutamente nada, você já tomou a decisão que foi uma decisão errada. E se você perguntar se desse certo? Tá? Então, você sempre precisa tomar uma decisão, nunca deixar de tomar uma decisão mediante uma determinada situação, um determinado problema, seja lá o que você esteja enfrentando, você precisa tomar a decisão, tá? Então, portanto, conforme o nível hierárquico ele aumenta, as características psicológicas e de personalidade do líder, a sua autoconfiança e a sua experiência podem levá-lo a pender mais para os aspectos emocionais e de temperamento, mesclados com a intuição, principalmente se não tiver tempo suficiente para analisar as informações ou mesmo de recebê-las dos níveis hierárquicos inferiores e dos sistemas que o deveriam prover delas. Nesse contexto, os 4 tipos de personalidade, muitas vezes, influenciam fortemente o processo de tomada de decisão nas empresas. Tá? Então, o que isso significa? Que quanto mais alto você esteja dentro da empresa, mais as características psicológicas e de personalidade, a autoconfiança e também a experiência, vão ajudar, vão te levar, né, para que você tome uma determinada solução daquele problema. Né? Então, quanto mais alto for o seu nível hierárquico, muitas vezes você vai tomar mais decisão pelo lado pendendo pelo aspecto emocional e de temperamento, do que propriamente pelo racional. Tá? E aí nós temos aí vários tipos de personalidades, né, que são importantes, que as pessoas tomam as decisões dentro da empresa para efetuar aí a formação do diagnóstico, tá? Então, o primeiro tipo de personalidade que nós temos aí é o analítico. Então, ele tem baixa assertividade e baixa emotividade, tá? Então, uma pessoa analítica é aquela pessoa muito racional, digamos assim, né? Então, ele tem baixa assertividade e baixa emotividade. Então, o primeiro ali, por exemplo, é uma personalidade que nós chamamos de arquiteto. O que significa? Ele é pensador, criativo e estratégico com um plano para tudo, né? Então, essa pessoa aqui, quando ela vai tomar uma determinada decisão, né, ele tem lá um plano para tudo, ele não faz assim de sopetão. Ele tem um plano para tudo. Então, é como um arquiteto. Ele arquiteta tudo, ele monta tudo aquilo para tomar a decisão. Depois nós temos o lógico. São criadores, inovadores com uma sede insaciável por conhecimento. Então, esse lógico, para tomar a decisão, ele vai te encher de perguntas, né, até ele chegar na decisão, porque ele quer conhecimento. Ele quer saber o que está acontecendo. Só aquilo não basta. Eu quero saber mais. Né? Por quê? É aquela pessoa que fica toda hora. Mas por que disso? Mas por que daquilo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Tá? Depois você tem um comandante. Veja que cada um dos nomes já indica aí a personalidade da pessoa, né? O comandante, ele é um líder ousado, criativo, enérgico, sempre dando um jeito em tudo. Então, é aquela pessoa que não espera as coisas acontecerem, ele já está comandando ali, já está mandando. Tá? Depois você tem o inovador, que é um esperto, curioso, que não resiste a um desafio intelectual. Então, esse sempre está querendo um novo desafio, e quanto mais desafio você der a ele,
mais ele vai ser inovador, tá? Então, esse primeiro grupo aqui de personalidades, nós conhecemos como uma personalidade aqui do tipo analítico, né? Tem baixa assertividade e baixa também emotividade, ou seja, não é aquela pessoa que, digamos assim, que seja uma pessoa muito delicada com seus comandados, né? Tá toda hora ele conversando, e aí como é que tá, como é que foi seu final de semana? Não, não é nada disso, né? E baixa emotividade também, ou seja, ele não vai decidir pela emoção, né? E tudo mais, ele vai simplesmente resolver a situação, tá? Depois nós temos o outro grupo de personalidade, que é o pragmático. Esse sim, ele é mais assertivo e também controlado, né? Então, o primeiro aí, você tem o logístico, né? Então, o logístico são indivíduos práticos e extremamente confiáveis, tá? Então, é aquele cara que se tem que resolver, vamos resolver agora, já pega aqui, já muda, já faz. Não é aquela pessoa que fica, não, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, vamos montar um plano. Não, ele é mais prático, né? E, claro, extremamente confiável. Depois você tem ali o defensor. São protetores dedicados, acolhedores, estão sempre prontos para defender os seus amados. Então, é aquela pessoa, né? Quando a gente fala de pragmático, né? Então, ele vem de pragma, vem do jeito da pessoa ser, né? Então, esse defensor é aquele que defende ali o seu grupo com unhas e dentes, né? Eu já comentei uma vez com vocês, lá atrás, né? Em outras vezes que a gente deu aula para vocês, né? Que eu falava assim para vocês, falar mal dos meus alunos, só eu posso falar. Outras pessoas não podem falar mal, né? Porque aí eu viro bicho. Mesmo vocês estando errado, né? Se alguém tiver que falar mal, eu falo, os outros não. É igual o pai e mãe, né? Falar mal de filho, mesmo filho fazendo alguma coisa errada, só a mãe pode falar. Se outra pessoa chegar e falar, seu filho é isso, ela avança em cima, né? Então, essa personalidade aí é o defensor. Depois nós temos aí o executivo. São administradores excelentes, inigualáveis em gerenciar coisas ou pessoas. Tá? Então, é aquele cara que é expert na administração, né? Ele sabe gerenciar as coisas, sabe gerenciar as pessoas, como ninguém mais sabe fazer tudo isso. Depois nós temos o cônsul. São pessoas extraordinariamente atenciosas, sociais e populares, sempre prontas para ajudar, né? Então, é aquela pessoa que está ali sempre com toda a atenção, aquela pessoa que não sabe dizer não para você, ela está sempre pronta para te ajudar, o que precisa fazer, você pode pedir para essa pessoa, que ela vai estar sempre pronta ali para te ajudar. O próprio nome está dizendo cônsul, né? Então, o cônsul, se você pegar a essência dessa palavra cônsul e transportar ela para a política, você vai ver que o cônsul justamente é esse, né? É aquele cara que intermedia o seu país com um outro país, relações internacionais, né? Está sempre disposto a resolver as coisas, sentar, conversar, mesmo que tenha um problema, né, gigantesco. Não, nós vamos sentar, nós vamos conversar, vamos ver aqui o que está acontecendo para que a gente possa chegar num consenso e tudo mais, tá? Então, esse segundo grupo pragmático, ele é assertivo, ele é também controlado. E você tem aí o logístico, o defensor, o executivo e o cônsul. Tá? No terceiro grupo, nós temos o integrador, o tipo de personalidade integrador. Esse, ele é emotivo e com baixa assertividade. Tá? Então, o primeiro deles ali é o advogado. Tá? Então, o advogado, ele é idealista, quieto, místico, porém muito inspirador e incansável. Tá? O mediador são pessoas poéticas, pessoas bondosas e altruístas, sempre prontas para ajudar por uma boa causa, né? Então, aquele cara que faz ali aquele bem bolado, né? Mas veja que mesmo ele se confundindo, por exemplo, com o cônsul, nós temos que ver que aqui a pessoa é poética, é bondosa, é altruísta. Então, sempre tem uma característica diferente, tá?
Depois nós temos ali o protagonista, que é um líder inspirador, né, e carismático, que consegue hipnotizar a sua audiência, né? Então, esse cara, o protagonista, né? Então, o protagonista, o que é? Aquela pessoa que se destaca, né? Quem que é o protagonista da novela? Ou seja, quem que é o ator mais importante na novela, que basicamente, do começo ao fim, toda hora, ele está ali, ele está aparecendo, ele está em evidência, né? Então, o protagonista é justamente isso, aquele líder que está sempre em evidência, né? Toda hora está se falando dele, toda hora você precisa da opinião dele, né? É aquele cara que consegue pilotizar todos os seus liderados, consegue levar ali todo mundo a atingir o objetivo da empresa, né? Aquele cara realmente que tem o dom, né? Ele tem o carisma de comandar um determinado grupo de pessoas, tá? E depois nós temos o ativista. Aí sim, né? Espírito livre, criativo, sociável, entusiasmado, sempre encontrando uma razão para sorrir, né? Então é aquele cara que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, né? Aquele cara que tá sempre no meio ali, consegue ser sociável com todo mundo, né? Consegue estar bem com Deus e com o diabo, né? Como a gente consegue dizer, né? Tá ali no meio tô bem com Deus, tô bem nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tô bem com todo mundo ali, faz todo mundo sorrir, todo mundo gosta dele. E por último, nós temos aí a personalidade chamada expressivo, né? Então, esse expressivo, ele é assertivo e é emotivo. Então, o primeiro deles, você tem como personalidade o virtuoso, né? Experimentadores, práticos e ousados, mestres em todos os tipos de ferramentas, tá? Então, o virtuoso vem de virtude, então é aquele cara que ele é ousado, né? Ele é prático e ele sabe passar o seu conhecimento para outras pessoas, né? Então, é aquela pessoa que já deve ter conversado com uma pessoa, qualquer assunto que você conversar, aquela pessoa domina, né? Pode não dominar 100%, mas tem uma ideia geral daquilo, tem um panorama sobre o que está acontecendo, né? Tem uma ideia geral daquilo, tá? Depois nós temos aí outra personalidade, que é o aventureiro. Então, aventureiros são flexíveis, são charmosos, sempre prontos para explorar e experimentar algo novo. Por isso, o nome aventureiro. Então, é aquela pessoa que você vai chegar e vai dizer, olha, eu estou com uma ideia assim, assim, assada. Ah, então vamos fazer, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas pelo lado da aventura. Por isso que ele é chamado de aventureiro, né? Então, ele está sempre pronto a experimentar o novo, mas nós precisamos fazer isso com cautela, né? Eu sempre prego a inovação, a criatividade dentro da empresa, mas tudo isso tem que ser feito de uma forma com cuidado, tem que ser feito de cautela. Quer fazer isso? Tá bom. Por que você quer fazer? De que forma a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer? Qual o objetivo a ser alcançado? Né? Se der errado, qual é o plano B? Tá? Então, eu não deixo de incentivar a criatividade, eu acho que a criatividade é ótima, tá? Mas tudo tem que ser feito aí com parcimônia, com cuidado, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar no papel para ver o que a gente quer fazer e de que forma a gente quer fazer, tá? A outra personalidade que nós temos nesse grupo, o expressivo, é um empresário. Então, pessoas inteligentes, enérgicas, perceptivas, que realmente gostam de arriscar. Tá? Então, é aquele cara que é inteligente, ao mesmo tempo que ele é inteligente, ele é enérgico e ele é perceptivo, quer dizer, ele tem aquela intuição. Nós já vimos aí, você já deve ter trabalhado com essas pessoas, com vários empresários, que você percebe que ele tem um dom, né? Você fala alguma coisa para ele, ou você está querendo vender para um determinado cliente e tal, não sei o quê, que na hora ele fala, não vende dessa forma, você tem que vender dessa, e assim, assado. Ou seja, ele tem aquela intuição, ele tem aquela percepção, né? Então, por causa disso, são pessoas que gostam de se arriscar, gostam de se atirar, porque vão muito pelo lado da percepção, da intuição, tá?
E por último, nós temos aí o animador, né? Animadores entusiasmados, enérgicos e espontâneos. E a vida nunca fica entediante perto deles, né? Então, é aquele cara que, a todo instante, a todo momento, está animando, mas está animando de uma forma enérgica, né? É uma forma espontânea, mas é uma forma enérgica, ele é muito entusiasmado, tá? Então, ele está ali colocando gás, acendendo a fogueira, jogando linha na fogueira. Cada dia é um dia diferente para pessoas dessa forma. Por isso que diz ali que a vida nunca fica entediante perto dessas pessoas, tá? Então, nós vimos aí os 4 tipos de personalidade, né? O primeiro tipo de personalidade é analítico, tem baixa assertividade, também baixa emotividade. O segundo grupo é o grupo pragmático, que ele é assertivo e também é controlado. O terceiro, que ele é integrador e emotivo e com baixa assertividade. E por último, nós tivemos aí o expressivo, onde ele é assertivo e emotivo. Tá? Bom, não existe, claro, um estilo de personalidade ideal para o tomador de decisão. Isso vai depender do posicionamento, do valor, da cultura e também do momento que a empresa está atravessando. Né? Então, não é porque nós passamos aí 4 tipos de personalidades, entre desses 4 tipos nós temos mais 4, então se transforma em 16 modelos de personalidade, que você vai ter uma personalidade ideal para você tomar uma decisão. Não, isso é impossível. Por quê? Porque nós tomamos decisões mediante o momento, né? Mediante as crenças da empresa, os valores da empresa, a missão da empresa, a cultura da empresa, o momento que você está vivendo, a situação que você está vivendo, né? O momento em que a empresa está vivendo. Tá? Vamos pegar de novo aí a pandemia, né? Todo mundo teve um baque durante a pandemia, mas nem todo mundo tomou decisão da mesma forma. Uns tomaram decisão de uma forma, outros tomaram decisões de outras formas. Alguns não tomaram decisão, né? São aqueles caras fleumáticos, aqueles caras muito tranquilos, muito sossegados, aqueles caras que pararam, né? Ficaram parados no tempo, digamos assim, né? E outros foram mais arrojados, outros chegaram até a investir, né, em plena pandemia, chegaram até a investir, quer dizer, arriscaram, porque sabiam que precisariam sair daquela situação. Tá? Então, você tomar uma decisão, você ter uma personalidade, isso vai depender muito da situação que você está vivendo, do jeito que você está vivendo, o que você está fazendo, de que forma que você está fazendo. Tá? Por exemplo, essa disciplina que eu dou para vocês hoje de manhã, aplico ela de novo na quinta-feira à noite. Tá? É o mesmo assunto. E ela é aplicada de uma forma diferente para o pessoal da noite. Tá? Primeiro que à noite tem mais alunos do que tem vocês. Acho que eu tenho o dobro de alunos, digamos assim. Né? E eles agem de uma forma totalmente diferente de vocês. Tá? Então, claro que lá na quinta-feira à noite eu tomo determinadas decisões, né, de uma forma diferente de como eu faço na segunda-feira de manhã. Tá? Isso vale também para, por exemplo, a aula de hoje à noite. Né? Não é a mesma disciplina, é uma outra disciplina, mas muitas vezes eu tomo decisões diferentes do que tomei de manhã, do que tomei ontem, e ela será diferente do amanhã também. Tá? Então, tudo vai depender do momento que você está passando, como você está passando, né? O que está acontecendo, de que forma que está acontecendo, para você tomar uma determinada decisão. Né? Então, é por isso que cada vez mais as organizações buscam melhorar a modelagem dos seus processos de inteligência e de seleção de lideranças, em busca do melhor desempenho nos 2 fatores fundamentais para a tomada de decisão organizacional. Primeiro, líderes preparados para tomar decisões de risco, utilizando fatores emocionais e de personalidade com responsabilidade e cautela. E o segundo, sistemas de informações que proporcionem a maior agilidade, confiabilidade e precisão no auxílio aos processos de tomada de decisões
na organização, tá? Então, esses são dois fatores fundamentais que um líder, que um gerente, que um dono da empresa, um CEO, um proprietário, um sócio, né, um investidor precisa ter para tomar uma decisão dentro de uma organização, né? Você precisa estar preparado para tomar uma decisão de risco, porque quando eu utilizo o fator emocional e de personalidade, tá, é porque eu estou tomando uma decisão de risco, ok? É aquela decisão muito rápida que eu preciso tomar, né? Quando é uma decisão que você tem um pouco mais de tempo para você pensar, então você vai mais pelo lado racional e analítico, né? Por isso que quando você utiliza um fator emocional, você está tomando uma decisão de risco. Por isso que nós falamos das personalidades das pessoas, né? Porque dependendo da personalidade da pessoa, do líder, de quem está à frente, ele vai tomar uma decisão diferente de um outro, né? Porque a personalidade é diferente da sua. Muitas vezes você fala assim, mas eu não tomaria essa decisão. Eu tomaria a decisão desta forma e não daquela forma. Porque o seu emocional, a sua personalidade, é diferente da personalidade da outra pessoa, né? Então, as empresas estão procurando justamente isso, né? Esses líderes que são preparados para tomar decisões de risco, né? Que já tem uma certa experiência, que já é preparado para isso, né? Onde ele vai utilizar o seu fator emocional, vai utilizar a sua personalidade, mas vai fazer isso com muita responsabilidade e cautela. Tá? Não é porque eu estou tomando uma decisão com o meu emocional que eu vou tomá-la de qualquer jeito. Não, eu preciso tomar isso com responsabilidade e cautela. Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo, né? Tem uma atividade para fazer, alguém não fez atividade, alguém chega para mim e fala, professor, porque aconteceu isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, é o meu emocional agora que vai agir, né? Eu tenho que tomar uma decisão rápida, eu não posso chegar para essa pessoa e falar, olha, eu vou pensar e amanhã eu te dou a resposta. Não, essa resposta precisa ser rápida, né? Então, eu vou utilizar o meu emocional. Então, eu vou escutar a justificativa da pessoa e, em cima dessa justificativa, eu tenho que tomar a minha decisão, né? Então, eu preciso estar preparado para o meu emocional para receber essa justificativa, né? E tomar essa decisão de uma forma com muito cuidado, com muita cautela, né? Depois, claro, aliado a tudo isso, você precisa ter um bom sistema de informação, né? Confiável, ágil, preciso, que te ajude a tomar uma determinada decisão aí, né? Então, é claro, eu não posso deixar de lado as informações que a empresa tem e tudo mais. A gente falou aqui de decisão emocional, e a gente usou emocional aí com pessoas, mas trazendo agora para o lado da empresa, você vai ter que tomar decisões dentro da empresa, por exemplo, a produzir alguma coisa, ou parar a produção, vender ou não vender para aquela pessoa, comprar ou não comprar um determinado produto, onde você vai ter que usar o seu emocional, tá? E é claro que você vai aliar o seu emocional com todas essas informações que a empresa tem, todos os relatórios que a empresa tem, para que você possa ter um conjunto aí de informações para poder tomar a decisão, tá? Depois nós temos aí observação de campo, né? Como é que eu faço uma observação de campo? Bom, dessa forma você vivencia de perto a rotina de trabalho da empresa, como os funcionários operam, como os procedimentos se dão na prática, quais os principais erros e acertos. É bom lembrar que para a observação de campo, para que a observação de campo tenha uma eficácia, tá? É fundamental que o observador não interfira na execução das atividades. Existem outras formas de conhecer melhor o seu negócio, por exemplo, com análise SWOT para o planejamento estratégico, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que se você precisa tomar uma determinada decisão, né, uma das formas que você pode se utilizar para tomar essa decisão é a observação de campo. Então, você está ali, né, observando a sua produção, observando seus funcionários no comercial, no financeiro,
no RH, seja onde for, você está ali observando, né? Vendo de que forma eles estão desempenhando o trabalho, como é que o trabalho se dá na prática, né? Como é que eles estão fazendo, mas é importantíssimo que você não interfira nessa execução, tá? Porque se você interferir na execução, as pessoas vão começar a trabalhar baseado, sabendo que você está observando, né? Se você chegar para alguém, você está observando lá uma rotina e você percebe que a rotina está errada, e você interferir nessa rotina, pronto, a sua observação já deu errado. Pode parar, né? Pode mudar o critério aí, porque você não vai conseguir atingir o seu objetivo 100%, porque você interferiu naquilo, você interferiu na rotina, né? Então, você tem que observar de longe, deixar a coisa acontecer, mesmo você percebendo que a coisa está acontecendo de forma errada, né? Que vai ocasionar um problema ali na frente, você deixa correr, tá? Para que depois você possa sentar com essas pessoas e discutir o que está acontecendo ou colocar ali no seu relatório, tá? Se você for utilizar a análise SWOT, né? Mais uma vez reforçando sobre esta excelente ferramenta, tá? Então, aqui você tem um passo a passo para montar aí a matriz SWOT, né? Não vamos dizer os passo a passo, porque a gente já falou sobre isso várias vezes, mas está aqui um passo a passo para você rever de que forma você pode montar, né? Para aqueles que têm uma certa dificuldade para montar uma análise SWOT, né? Então, aqui você tem um roteirinho para que você possa montar aí análise SWOT, o passo a passo para você fazer aí a análise SWOT, ok? O passo 2, você tem análise dos dados, né? Primeiro nós observamos o que estava acontecendo, tá? E agora a gente vai analisar os dados. Por exemplo, nós podemos ter levantado aí todos os dados, né? E agora a gente vai analisar esses dados aí para ver como é que a gente vai fazer tudo isso. Vamos observar que aqui, nesse slide, nós temos aqui, ó, estabelecer prioridades, né? Você vê que está até destacado aqui, estabelecer prioridades, para que depois a gente veja aí, que a gente dê uma atenção maior sobre estabelecer prioridades. Bom, agora que você já coletou as informações necessárias, é hora de você organizar tudo isso e analisar tudo isso, né? Então, para que você possa organizar, para que você possa analisar tudo isso, nós vamos precisar de ferramentas, né? Então, você tem aí, por exemplo, planilha, você tem gráfico, você tem mapa, você tem tabelas. Enfim, você tem uma série de ferramentas que você pode utilizar, que você pode analisar para organizar, né, e analisar esses dados de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil, né? O objetivo aqui é disponibilizar os dados de maneira que facilite a análise para você, né? Não adianta você ter um monte de dados, né? Coletou ali um monte de dados, esses dados vão virar aí uma série de informações, tá? Mas você tem isso tudo de uma forma desorganizada, né? Aí vai ocupar muito o seu tempo, você pode passar por cima de informações importantes, né? Pode esquecer de incluir outras, pode incluir informações desnecessárias. Então, as ferramentas vão aí ajudar nesse ponto, né? Então, uma grande dica aí é você separar cada situação ou cada problema por categoria. Hein? Dessa forma, vai ser possível você estabelecer prioridades e solucionar o que for mais urgente. Tá? Então, lembre-se que mesmo que você tenha uma determinada situação ou um determinado problema, é claro que cada situação e cada problema, ele tem uma prioridade, né? Nem todas as situações, nem todos os problemas são, por exemplo, urgentes. Cada um deles tem um grau de urgência, né? Cada um deles vai ter um grau de decisão, cada um deles vai ter um grau de prioridade. Então, alguns você pode elencar e dizer assim, bom, isso aqui eu não preciso resolver hoje, eu posso resolver amanhã. Esse aqui não, esse aqui eu posso resolver, esse aqui eu tenho que resolver hoje, né? Aquela história, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Então, existe aí uma série de ferramentas que
você pode utilizar para analisar dados, né? Você tem o Tableau, você tem o Chartio, o Infogram, o RAW e o Google Charts, né? Aqui você tem uma série de ferramentas, né? São planilhas e cada uma delas tem uma determinada característica para você fazer essa análise, tá? A gente não vai entrar aqui no mérito do que faz cada um, porque iria tomar muito tempo, né? A minha sugestão é que você, depois, com um pouco mais de tempo, você pesquise cada uma delas e veja o que cada uma delas faz e de que forma que faz, tá? Então, são ferramentas para você analisar dados, como se fossem planilhas, como se fosse um Excel, né? Mas cada uma delas age de uma determinada forma, emite um relatório de um determinado jeito, um gráfico, né? Um mapa, uma tabela, de uma forma para te auxiliar na análise, né? Para que você possa efetuar a análise de uma forma mais rápida, tá? Então, nós falamos ali sobre definir prioridades, e a gente começa aqui com a matriz de Eisenhower, né? Priorizar tarefas e tomar decisões. Então, Eisenhower, ele criou uma matriz para facilitar você a priorizar tarefas e tomar decisões mais rápidas, tá? Então, essa matriz é um jeito fácil de você definir como você vai priorizar as suas tarefas, de modo que as mais importantes não sejam deixadas de lado pelas que aparecem de repente ou que são urgentes, né? Muitas vezes acontece isso, né? Você tem uma série de atividades a serem feitas e de repente vão aparecendo outras, e você vai deixando aquelas de lado e vai substituindo. Então, a ideia aqui é que todas as suas tarefas possam ser distribuídas em 4 quadrantes, com 2 eixos, um de importância e outro de urgência. Esses 4 quadrantes recebem um valor de 1 a 4 baseado na sua prioridade. Então, ele é baseado como análise SWOT, né? Ele é mais ou menos igual à análise SWOT, tá? Então, estabelecer prioridades, você tem aqui urgente e você tem não urgente. Não urgente, o que você vai decidir, né? Então, tá lá, ó, do it now. O que eu vou decidir? O que eu preciso decidir, né? E o não urgente é aquilo que pode ficar para depois. Depois você pode decidir tudo isso, né? Dentro do urgente, o que eu posso delegar, né? E o não urgente, o que eu posso deletar, tá? Então, dentro do nosso dia a dia, tá? Você tem decisões importantes e você tem decisões que não são importantes, tá? Então, das decisões que são importantes, o que eu preciso fazer e o que eu preciso decidir, tá? Ou seja, que não são urgentes, mas que eu posso decidir o que eu vou fazer com essas informações. E na parte que não é urgente, o que eu posso delegar e o que eu posso deletar. Isso é super importante. Tem gente que não consegue delegar, né? Tem gente que acha que precisa decidir tudo, precisa fazer, tomar a decisão de tudo, ele não consegue delegar, né? É ele que precisa fazer, tá? Sabe, aquela pessoa que você fala assim, a pessoa está fazendo algum relatório, alguma coisa, e você diz para o funcionário, fulano, quando você acabar o que você está fazendo, pega essa pilha de papel aqui e leve para o departamento tal. O que a pessoa faz? Ela larga aquilo que ela está fazendo e pega aquela pilha e já leva, né? Não é assim que funcionam as coisas, tá? Você precisa decidir o que vai fazer primeiro, o que vai fazer segundo, né? De que forma você vai tomar essas decisões e tudo mais, tá? Então, aqui no importante é aquilo que você decide, aquilo que você faz e aquilo que você vai decidir, aquilo que não é urgente, né? O que você vai delegar é aquilo que você vai deletar, tá? Então, a delegação, para quem toma ai, desculpa. Para quem toma informação, é importantíssimo, tá? Aprender a delegar, né? Se desprender daquilo, né?
acreditar que você tem pessoas capazes dentro do seu grupo. É por isso que você contratou os melhores. Então, não adianta você ter uma equipe top, uma equipe 10, uma equipe altamente cara, né? Especializada, e você não delega nada para essas pessoas, tá? Então, você vai estar sempre sobrecarregado, tá bom? Bom, aqui você tem as ferramentas de análise de dados, que é aquela que a gente comentou ali, né? Depois você pode pesquisar melhor sobre cada uma delas, né? Então, a primeira aqui, por exemplo, é um software de uma empresa norte-americana, tá? O segundo permite que você combine diferentes dados coletivos e crie aí diferentes relatórios no seu navegador, né? O terceiro é um infográfico, né? Uma ferramenta eficaz para apresentar dados e explicar questões, infograma, então ele vai te fazer gráficos, tabelas. Você tem o RAW, né? Que também é uma denominação genérica de formatos e arquivos de imagem digitais, tá? Então, que você pode utilizar imagens captadas por sensor de câmeras fotográficas, até para explicar alguma coisa. E o Google Charts também, que é uma ferramenta, né, para que você possa realizar estatísticas de sites, né, desenvolvedores. Isso tudo é importante para você analisar os seus dados e de que forma que você vai analisar tudo isso. Tá? O passo 3 é propriamente a identificação do problema, né? Então, você fez uma série de entrevistas, você conversou com uma série de pessoas, tal, você coletou uma série de informações, utilizou uma série de planilhas, de novas ferramentas que você passou a conhecer, e agora você vai identificar os problemas, né? Então, após coletar e analisar as informações mais relevantes da sua empresa, fica mais fácil você identificar os problemas que ela enfrenta. Então, é possível, muito mais do que isso, encontrar a raiz do problema, que é o que a gente quer, né? Eu preciso saber a raiz do problema. Não adianta eu solucionar o problema naquele instante, mas não saber o que está ocasionando esse problema. Tá? O importante aqui no diagnóstico empresarial é você saber a raiz do problema. Tá? Nesse terceiro passo de como fazer o diagnóstico empresarial, é feito o quê? Uma investigação aprofundada para saber quais são as causas das falhas e os gargalos. Tá? Então, você utiliza para isso algumas ferramentas para analisar a causa raiz como guia da tomada de decisão. Então, por exemplo, você pode utilizar aí o diagrama né, a espinha de feixe, que é uma das ferramentas que pode ajudar bastante nessa etapa, né? E ele classifica os 6 tipos de problemas que a gente já viu lá atrás também, só vamos dar uma repassada, né? Então, é conhecido também como a matriz 6Ms, né? Máquina, matéria-prima e mão de obra, meio ambiente, medida e o método, tá? Você não consegue gerenciar aquilo que você não mede, tá? Então, você precisa sempre se utilizar de uma medida, né? Como é que você consegue medir os processos da sua empresa? De que forma você mede os processos da sua empresa? Né? Se você não mede, sabe que isso pode comprometer o andamento das atividades. Lembrando a frase de Deming, né? O mestre da qualidade total não se gerencia o que não se mede, tá? Então, é importante você medir. E a medida aí é de você gerenciar, né? De você saber o que está acontecendo, de que forma que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso, tá? Não vai entrar no mérito aqui também do diagrama de Chicago, porque a gente já viu lá atrás, a gente só está dando um exemplo aqui agora dentro da formação do diagnóstico empresarial, tá? E, por fim, por último, você tem a proposta de intervenção, ou seja, você entrevistou as pessoas, você levantou os dados, você analisou esses dados, e agora você vai fazer a sua proposta de intervenção. Então, aqui agora é que vai entrar o seu conhecimento, a sua intuição, a sua experiência, né? Os modelos que você já viu, que você conheceu, né? Os exemplos que você tem de outras empresas,
Então, agora é a parte importante, onde você vai dizer para a empresa o que ela vai fazer, de que forma que ela vai fazer e por que ela precisa fazer aquilo, tá? Então, aqui é aquela hora onde você vai dar o tiro para matar o leão, e você não pode errar, tá? Se você chegar para um cara e falar, olha, a sua empresa está pintada de azul e você precisa pintar ela de verde para ela melhorar, você precisa estar dizendo a coisa certa. Você não pode dizer, olha, nós achamos que você precisa fazer isso, assim, assim, assado. Você não acha nada, você tem que ter certeza, né? Então, apesar de saber o que há de errado com a sua empresa, não basta, né? Então, não basta você chegar para o cara e dizer para ele que você sabe que a empresa dele está fazendo alguma coisa errada. Isso ele também sabe, por isso que ele te chamou. Então, só saber, você precisa saber o que deve ser feito para melhorar essa situação, porque é isso que o cara vai te perguntar. Tá bom, minha empresa está errando aqui, mas o que eu faço para melhorar? É isso que o cara quer saber de você agora. Tá? É isso que ele vai te cobrar. Tá? Então, com base nas informações coletadas, em todas as análises que foram feitas, então você vai reunir a equipe de gestores, né, e propor, junto a eles, soluções efetivamente capazes de corrigir o que quer que esteja impedindo o seu negócio de crescer, né? Então, claro que você está fazendo uma proposta de intervenção baseado em entrevistas, baseados em dados, baseados em informações. Lembra, né, você não pode se esquecer que tudo aquilo que você for mostrar na hora da proposta da intervenção, você tem que comprovar tudo isso, né? Lembra lá atrás que a gente já falou sobre isso, né? Você precisa levantar evidências objetivas, tá? Ou seja, olha, isso aqui está acontecendo por causa disso, isso aqui está acontecendo por causa daquilo. Olha, eu fiz uma observação em campo e percebi que o seu processo está errado porque o A passou para o B, deveria passar antes para o D e depois para o C, né? E ali está invertida a posição, por isso que está levando mais tempo. Então, tudo isso precisa estar parametrizado, todas essas informações, né, precisam estar ali comprovadas, tudo certo, tudo bonitinho. E é claro que todas as soluções que você vai propor, a equipe de gestores precisa estar junto com você ali, né? Ela também vai ter que discutir. Pode ser que alguma solução que você proponha, a empresa diga, não, isso aí é inviável, eu não vou colocar. Isso acontece também, tá? Não, eu não vou investir nisso, etc e tal, mas aí você lava suas mãos, claro, tá? Vale lembrar também que essas medidas não serão implantadas e surtirão efeito do dia para a noite. Isso é um outro ponto também crucial. As pessoas precisam saber que não é pastelaria, né? Eu não faço hoje e está pronto daqui 5, 10 minutos. Não é assim que funciona, né? Tem que fazer implantação, as pessoas precisam ser treinadas, depois precisa ter o acompanhamento e provavelmente alguns ajustes precisam ser feitos aí no meio do caminho. É o ciclo PDCA, que a gente já conversou sobre isso também, que todo mundo conhece, né? Então precisa ter um plano aí muito bem pensado, uma estratégia muito bem pensada, um plano de ação muito bem definido, né? Muito bem arquitetado, para que essa proposta de intervenção tenha êxito aí na sua implantação, ok? Bom,